Hoje, você já reclamou de alguma coisa? Será que você reclamou hoje do trânsito, da segunda-feira, que algo não deu certo para você? Enfim, é tantas reclamações que a gente faz que a gente nem percebe. Hoje vamos falar sobre a gratidão versus reclamação. Ou será que hoje você foi grato? Quando você levantou da sua cama, você agradeceu por algo? Ou simplesmente pegou o seu celular e começou a navegar na internet, todo esbaforido? Hoje vamos falar sobre a gratidão de uma forma que você nunca viu antes. Eu sou o Tony Madá, reprogramador de paradigma e escritor. Eu estou aqui numa edição especial para te falar sobre a gratidão versus reclamação. Imagine se uma bela manhã você acordasse e você notasse que seus órgãos, como estômago, batimento cardíaco, cérebro, tivessem parado, mas você estava vivo. E de repente você ouvia uma voz que, daqui para frente, você vai ter que pagar por tudo que os seus órgãos fazer ou exercer tal função. Imagine, parece um filme de ficção, mas nunca paramos para agradecer e para perceber como Deus e o universo é tão maravilhoso, concede-nos o funcionamento dos nossos órgãos com a precisão que não tem nada igual. Imagine se os órgãos parassem. Se eles parassem, é comparado à Avenida Paulista. Quando os semáforos dão problema, todas as travessas e adjacentes colapsam. E da mesma forma, o seu corpo colapsaria e você morreria por falta de uma gestão. No entanto, passamos a vida acostumado. Tudo aquilo que a gente tem, a gente não dá valor. O ser humano, ele parece que é programado para dar valor para aquilo que ele não tem. No entanto, o que ele tem, ele despreza. A gratidão é algo muito poderoso que mudou a minha vida. E se você ficar até o final desse podcast, também mudará a sua vida. Toda pessoa que reclama muito, ela se torna ingrato. Você sabia que a reclamação, ela é um hábito? Ela é um hábito tão nocivo, assim como o cigarro, como a bebida e como as drogas ilícitas. Poucas pessoas percebem isso, porque vivem no piloto automático da reclamação. É por isso que eu perguntei no início, e aí, quantas reclamações você já fez hoje? Nesse momento que eu gravo esse podcast, é aproximadamente 16 horas e alguns minutos. Se você for contabilizar a reclamação que você fez da hora que você acordou até agora, são milhares. Milhares e milhares. Você imagine isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. E você reclamando, reclamando, reclamando. Reclamar é implorar por mais do mesmo. E o pior de tudo, as pessoas não percebem que tudo que elas reclamam, elas atraem em potencial, porque existe uma lei da atração no universo. Tudo que você foca, a sua atenção se expande. E você tem focado na reclamação. Hoje vamos desmistificar essa questão da reclamação, os males que ela tem causado à população e os benefícios ocultos que a gratidão produz e pouca gente sabe. Eu era uma pessoa que reclamava demais. Reclamação está ligada também ao ambiente que você vive. Eu já disse em outros podcasts que a ambiência, o lugar que você vive, é mais poderoso do que a hereditariedade. Ou seja, aonde você vive, se você está cercado de pessoas reclamadoras, você vai ser mais um. A neurociência aponta que você é a média das 5 pessoas a qual você convive. Se você convive com pessoas gratas, você será uma pessoa eternamente grato. Se você convive com pessoas ingratas, você será mais um no meio da multidão. Vamos mudar hoje esse quadro
esse quadro nocivo, esse quadro que tem feito você andar em círculos na sua vida, esse quadro que tem feito você ter os resultados adversos que você não quer, porque você está num piloto automático, inconsciente, entre aspas, que essas reclamações estão te causando males e você não se dá conta. A partir de hoje, você não será mais inocente. Um dia, eu era como você, reclamava de Deus ou mundo, ó céus, ó vida, ó não sei o quê. Lembra daquele desenho, daquela hiena que reclamava pra caramba? Esqueci o nome daquele desenho. Hard. Ah, será que você é um hard? Eu era um hard. Então, fico muito à vontade para falar nesse podcast como eu me libertei da reclamação e me tornei uma pessoa grata. Isso não é do dia para a noite. Existe um processo que você vai ter que entrar nele. Mas eu te digo de antemão, será muito proveitoso e será muito prazeroso o resultado que você vai obter após se tornar uma pessoa grata. Gratidão ou reclamação? Qual time que você está torcendo? O time da ingratidão? Ou seja, o time da gratidão ou o time da reclamação? Vamos virar esse placar e fazer a gratidão ganhar na sua vida. Pois bem, o ano era 2021. Lá estava o Tony Madar, pós a pandemia, começando a dar os seus primeiros passos na inteligência emocional. E eu estava estudando muito o grande e saudoso Bob Proctor, a qual foi meu mentor, e eu falo muito dele nos podcasts que eu participo. Bob Proctor foi considerado o pai dos paradigmas. Eu não canso de dizer que paradigma é um conjunto de hábito que foi instalado no seu subconsciente na sua infância. Por conta disso, você é uma pessoa que reclama ou você é uma pessoa que é grata. Pois bem, lá estava o Tony Madar dando seus primeiros passos na inteligência emocional. E eu me lembro de assistir um vídeo de uma moça no YouTube. Pena que eu não guardei o nome dela. E ela falava justamente o que eu vou falar para você hoje aqui. Ela dizia, você é do tipo que levanta da cama todo esbaforido? Você é do tipo que já pega o celular para olhar mensagem, não agradece a Deus, não agradece ao universo, não agradece a quem quer que seja. Você está sempre no ciclo vicioso, fazendo e repetindo sempre a mesma coisa. Albert Einstein disse, é insanidade alguém querer resultados novos fazendo coisas velhas. A gratidão é uma coisa velha nociva que fazemos e não damos conta. Ingratidão, reclamação andam lado a lado. Ambas são irmãs siamesa. Pois bem, e ali eu vi aquele vídeo e ela falando sobre o que a gratidão fez na vida dela. E aquela moça, ela sofreu um acidente de moto, eu lembro que ela era do sul do país, e o pé dela foi amputado no impacto que ela colidiu com o veículo. E ela era uma pessoa comum, por certo, uma pessoa ingrata comum, que não se atentava para a gratidão. E ela teve um processo de cura milagroso a partir do momento que ela passou a agradecer e não reclamar do que tinha acontecido com ela. Você pode falar para mim assim, Tony, isso é insanidade, como que você quer que eu agradeço os infortúnios, as dores, o desemprego, a luta, a provação que tem me sobrevindo? Mas aí que está a mágica. Quando você agradece pelas coisas ruins, entre aspas, que acontece com você, acontece um mistério. Todo mal que te sobrevém traz em si a semente de um equivalente benefício. Todo mal, sem exceção. Na hora é difícil a gente ver. Mas depois, você olhando, você analisando, você pensando, o algo
aparece. A coisa boa aparece. Não tem um ditado que diz, há males que vêm para bem? Esse ditado não é à toa. Todo mal, sem exceção, ele traz a semente de um equivalente benefício. E muitas das vezes, você não está olhando para isso. Eu não estava olhando. Aquela moça do vídeo também não estava olhando. E aquele mal que sobreveio a ela, tornou ela uma pessoa muito bem-sucedida, ensinando a gratidão. E foi através do vídeo dela que hoje, esse que vos fala, está aqui, pregando sobre a gratidão. Aí eu te pergunto, se ela não tivesse submetido naquele acidente, ela estaria no YouTube contando a experiência dela que ela teve? Jamais. Tem coisas na nossa vida que acontecem mudar a nossa rota. E a gente muitas das vezes não entende. E eu reitero, essa dor, essa aflição que você está passando, ela tem um benefício equivalente que um dia você vai descobrir e, por certo, você vai cantar as vitórias que você angariou, que você obteve através de algo que parecia ruim. E quem dera, ou quem sabe, amanhã você pode estar aqui, como eu, falando como a gratidão mudou a sua vida. Pois bem, voltando em 2021, lá estava o Tony Madá dando os primeiros passos e eu confesso que os primeiros dias foram cruel. Você falar que é grato, você agradecer a Deus, o universo, todas as manhãs com a sua vida em frangalhos, cheia de dívida. Para vocês terem ideia, nessa época, eu tinha um carro, o carro estava com busca e apreensão. A maioria das pessoas sabe que eu era taxista até a pandemia. A pandemia mudou a minha vida. Eu sei que a pandemia causou grandes males no mundo, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque se ela não acontecesse, eu jamais estaria aqui falando para vocês essas experiências. Olha aí, todo mal traz em si a semente de um equivalente benefício. A pandemia, ela não só trouxe males ao mundo, trouxe benefício. O problema é que as pessoas não contam como eu estou contando. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete agora, no centro velho da capital paulista, perguntando qual foi o benefício que a pandemia trouxe, você ia achar vários. Você ia achar dores, tristeza, percas, mas você ia achar coisas boas. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O problema é que a gente só foca no lado ruim e esquece do lado bom. Pois bem, os primeiros dias que eu levantava da cama, eu queria aquela tentação de pegar o celular para olhar no WhatsApp, para ver as mensagens que passaram enquanto eu estava dormindo. Eu queria stalkear as pessoas ali no Instagram e tal, aquela neura. E eu parei com essa prática. E eu comecei a agradecer. Mecanicamente, começa mecanicamente. Depois que você vê o benefício, começa a vir um sentimento de gratidão latente, verdadeiro, poderoso. E é esse sentimento que eu quero passar para vocês aqui hoje, que assiste e que ouve esse podcast. Não levou um mês daquelas manhãs mecânica. Eu confesso que eu comecei olhando no espelho conforme a moça falava. Eu olhava no espelho e começava a falar: sou grato por mais um dia, sou grato pela noite de sono que eu tive, sou grato pelo alimento que eu tenho de café da manhã, sou grato por mais um dia, e fui falando um monte de coisa mecanicamente. Eu lembro que eu escrevi. Para vocês terem ideia, eu era uma pessoa muito escassa. Eu já falei isso no podcast do atestado de pobreza que eu fiz no mês passado. Sabe quando você vive no mercado direto, comprando coisa e parece que as coisas somem quando chegam dentro da sua casa? Eu era assim. Será que você se identifica com isso?
É um tal de comprar toda hora no mercado, todo dia as coisas somem. Se abrir o armário, era fartura para todo lado. Farta café, farta óleo, farta sal, que é uma coisa rara. Me fartava tudo. Parece até uma brincadeira, mas é a realidade de muita gente que está assistindo esse podcast. Ou seja, gratidão versus reclamação, ela tem endereço certo. E é para você que me ouve. Pois bem, depois de um mês eu praticando a gratidão, eu comecei a notar um fenômeno misterioso. Eu comecei a perceber a mágica acontecer. As coisas não faltavam mais, elas multiplicavam. Aquele meu café simplório, às pressas, um cafezinho preto com pão com manteiga, outra hora uns gatos pingados de pão de queijo, passou a ser coffee break. Começou a acontecer coisas na minha vida misteriosas, poderosas e mirabolantes. Eu comecei a ter mais de uma renda. Oportunidades começou a bater na minha porta. A dívida do meu carro, que estava mais de 100 mil reais, com busca e apreensão. Pessoal, alguém já teve um bem, um veículo, ou uma casa, um imóvel, com busca e apreensão? Eu quero que vocês deixem no comentário desse corte. É um inferno você se esconder do oficial de justiça dentro da sua própria casa. Eu passei mais de um ano. Eu não podia deixar o carro na minha garagem. Eu parava na rua de cima, eu parava na rua de baixo, eu parava a 1 quilômetro, eu parava no raio que o parta, para não ter o meu carro subtraído, tirado pelo oficial de justiça. E os juros só aumentando, e eu não conseguia pagar. Eu financiei esse carro em 2018, na época que eu era taxista. Eu trabalhava no 606, os amigos taxistas que ouvem esse podcast sabem, ponto 606, que é o ponto de Congonhas, um dos melhores pontos. E eu não consegui pagar o meu carro, devido àquela época a Uber tá fazendo uma arruaça no país, a Uber estava entrando e as corridas foram à bancarrota. E o meu carro caiu na busca e apreensão. Veio a pandemia, vocês já imaginam o que aconteceu. Se eu for contar o que já aconteceu comigo, eu ficaria aqui uns 10 dias com podcast interminável e não terminaria. Muitos que me vê hoje nos podcasts não faz ideia que esse cabra já passou na vida. Pois bem, essa dívida com a justiça, ela teve um desconto de 90%. O meu advogado quase caiu da cadeira quando veio para ele essa oferta. É algo emocionante. Vou me segurar para não chorar aqui. Moral da história, eu paguei essa dívida num valor, se não me engano, de 7 mil e pouco. Meu carro ficou liberado, eu vendi o meu carro e hoje estou aqui contando. Será que vale a pena ser grato? Ou será que é melhor ficar reclamando de Deus, do mundo, da situação? Eu louvo a Deus por aquele santo vídeo daquela moça que eu nunca mais a vi no YouTube. Não me lembro o nome dela. Eu estou aqui conversando com vocês e a minha mente trabalhando para ver se eu consigo achar o nome dessa moça. Tem até uma técnica que eu uso, que eu aprendi com o saudoso Bob Proctor. Você deve anotar isso porque vai ajudar. Quando você esquecer alguma coisa, não fala, eu esqueci. Fala assim, a minha maravilhosa mente me fará lembrar. 90% das vezes que eu falo isso, eu me lembro daquilo que supostamente me escapou. Todo mundo tem a memória boa. O problema é que a gente repete demais, que tem a memória ruim, que é esquecido. E tudo que você repete, como eu tenho falado nos outros podcasts, o nosso cérebro ele aprende por duas formas. Primeira, forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? A pandemia foi o maior exemplo. Pegou todo mundo de sobreaviso e colocou em lockdown. Forte impacto emocional. Daqui 1000 anos vão falar disso. Segunda forma,
que o cérebro aprende? Repetição. Tudo que você repete, day by day, every day, dia após dia, você aprende. Como que você aprende o seu nome sem nunca ter ido na escola? Como se aprende o seu idioma sem nunca ter ido na escola? Você aprende por quê? Seus pais, os seus criadores batem na tecla. É assim que se aprende as coisas. Portanto, esse que vos fala já passou por todas essas adversidades. E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui vai impactar a sua vida. Pois bem, voltando no carro, eu sei dizer que eu me beliscava de não crer que aquela dívida altíssima tinha chegado naquele valor. E não tem coisa melhor do que você pagar uma dívida e parar de fugir do credor. Porque isso, você fugir do credor, você atrai mal energia, a energia da escassez, da pobreza. Além dessa dívida que eu tinha com o carro, eu tinha outras com cartão de crédito, porque fala que desgraça adora a companhia. Dívida, escassez, calote adora a companhia. Eu tinha muitas dívidas. Eu acho que eu tinha quase mais 100 mil de dívida fora o carro. E passaram-se os dias. Quando você vê que algo está funcionando, que você não cria, no meu caso, que eu comecei a falar mecanicamente da gratidão, agradecer todos os dias, quando você vê o benefício, você, além de ser tocado por algo divino, fala aí, ó, tá dando fruto a gratidão que você fala todos os dias. Aí quando você vê algo acontecer, você se anima. Aí eu comecei a ter uma devoção com gratidão. Esse livro é o livro da gratidão. Tudo que me aconteceu de bom está escrito aqui. Inclusive, isso que eu acabei de contar para vocês. Está tudo escrito aqui, ó. Começa com a lei da gratidão. Talvez não dê para ver. Mas fala de tudo. Quando eu comprei meu notebook, fala do livro, meu livro Quarentena da Paixão, fala dos meus conteúdos nas redes sociais, os canais que eu tenho, onde eu divulgo esse meu trabalho, e vai indo, ó. São várias páginas, tudo escrito aqui. E o mais curioso, tem coisa aqui que ainda não aconteceu. Tem um versículo bíblico que diz assim: Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Quando você começa a agradecer por algo que você não tem, você começa a cocriar ela. Olha que poderoso. Será que vale a pena ser um ingrato, ser um reclamador? Ou será que vale a pena passar a ser uma pessoa grata? Faça por teste, faça por experimento. Eu tenho certeza que você vai mandar mensagem nas redes sociais me agradecendo. Quando você se vê de posse de algo que você não tem, você começa a criar no universo. Isso é muito poderoso. As pessoas esquecem, é o que eu falo no meu livro, Quarentena da Paixão. As pessoas, elas têm pobreza de imaginação e essa situação acaba deixando elas em maus lençóis. Pobreza de imaginação. Fraqueza de atenção. Está acontecendo um monte de coisa. E pobreza de imaginação. Tudo acontece duas vezes. Primeiro na sua mentalidade e depois na forma física. Se eu falar para você agora, pensa na sua geladeira. Você não pensa na palavra geladeira. Você vê a imagem da sua geladeira na cor que for. Pensamos em imagem. Se você precisa ir agora no centro da cidade, você faz um caminho mental e já se vê no local que você está. Isso acontece todo dia, mas a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação não deixa você prestar atenção em você mesmo, como seu psique funciona. O homem, ele é todo imaginação.
E eu vou mais longe. WhatsApp, rede Meta que a gente vê aí, coisa mirabolante. Aonde que isso nasceu? Será que o cara lá que fez a... Esqueço o nome deles lá. Acho que é... Esqueci o nome. Sabe o nome lá, pessoal? Zuckerberg. Obrigado, a produção aqui é antenada, né? Zuckerberg. Será que esse cara, assim, de uma hora para outra falou, não, eu vou criar o WhatsApp. Começou aqui, ó, na mente. Vocês sabem que tem um lugar no mundo que é onde mais tem ideias poderosas que não foram colocadas em prática? Eu duvido alguém acertar essa. Sabe onde é isso? No cemitério. Quantas ideias vieram à mente de pessoas para criar algo como Zuckerberg, como Elon Musk, como esses homens que fazem história nos dias atuais. E a pessoa com medo do que as pessoas iam falar, ou por necessidade de aprovação, ou por crença limitante, engavetaram aquela gaveta, aquela ideia e levaram para o túmulo. Será que aquela ideia poderosa você deixou morrer na sua vida? Desenterre ela hoje por esse podcast. Ainda dá tempo. Não deixe você baixar a sepultura com essa ideia. Pode ser bizarro o que eu vou te falar, mas faz sentido. Se você sair daqui sem colocá-la em prática, Deus, o universo, quem quer que seja, vai te pedir conta. Você não veio aqui a passeio. Você tem um propósito. Coloque em prática antes que seja tarde. A maior prova que você tem algo engavetado na sua mente empoeirada e você não põe em prática é essa tristeza, esse vazio que você sente. Por intuição, isso nunca me aconteceu em podcast, por intuição, Deus, o universo, me traz aqui que tem pessoas, nesse momento, que tem um vazio tremendo dentro de você, porque você não está fazendo o seu propósito, você está malogrando, você está procrastinando com medo do que as pessoas vão falar. Se lança, se jogue, coloque em prática, porque a partir da hora que você dá o primeiro passo, você vai ver pessoas que estão na mesma frequência vibracional que você, elas vão vir ao seu encontro para te apoiar e você vai ser bem-sucedido na sua ideia. Portanto, eu não tinha pretensão de falar o que eu estou falando aqui hoje, mas eu estou seguindo a minha intuição, eu estou seguindo o poder da gratidão. Comece hoje a agradecer pelo que você não tem. E eu já agradeço coisas que eu não tenho. Uma das coisas que eu tenho hoje, que eu agradeci por vários anos e hoje eu tenho, são ações na B3. Eu nunca imaginei ser acionista. E eu tenho ações na B3. Eu escrevi no livro da gratidão que eu queria ser acionista. Quando você escreve, pessoal, existe um poder tremendo. Eu já falei isso em outros podcasts. A fala, ela é uma extensão da mente. Tudo que fala tem mente. Por que que animal não fala? Porque não tem raciocínio. Porque não tem psique. Porque não tem mente. Eles têm instinto. O instinto é tão preciso, tão poderoso, que eles se misturam no seu habitat. E aí? Como que está o seu psique? Como que você vai fazer para mudar a sua mentalidade? Agradeça pelo que você não tem. A gratidão te dará asas para você passar por cima dessa adversidade. Eu agradeci, eu sou prova viva que a gratidão funciona. Se as pessoas soubessem o poder da gratidão, elas parariam agora, como eu parei, de orar a Deus, pedindo
as coisas. Eu era muito pidão, fico muito à vontade para falar disso. Eu pedia muita coisa para Deus e não fazia nada, não fazia a minha parte. Será que você se identifica com isso? Acho que está na hora de você parar de pedir e começar a agradecer pelo que você tem e agradecer pelo que você não tem. A gratidão é tão poderosa, se você só agradecer pelo que você tem, você vai receber coisas sem pedir. E se você agradece antecipado pelo que você não tem, você receberá de bônus. Porque isso é a fé viva. Essa é a fé que o Senhor Jesus fala nos evangelhos. Se você tiver fé como grão de mostarda, dirá para aquele monte, saia daqui e precipite-se no mar. Tire o monte da reclamação da sua frente. Tire a montanha da ingratidão. Tire a montanha do ceticismo, do Santo Tomé da frente. O próprio Senhor Jesus falou, quando Tomé, quando o Senhor Jesus apareceu misteriosamente para os discípulos com as portas todas fechadas, e Tomé, na hora, foi adorar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que tudo sabe, falou, só porque me viste, crê, Tomé. Não seja cético, seja crente. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. A gratidão, ela fará mudanças na sua vida que você não faz ideia. A gratidão, ela vai te dar paz. Eu era uma pessoa que não tinha paz. Eu tinha muita insônia. Eu tinha, assim, um vazio muito grande. No começo, você começa agradecendo só pela manhã. Quando você passa a ter um sentimento de gratidão tão avassalador, você está dirigindo, você está agradecendo. Você está no podcast, você está agradecendo. Você está nos bastidores, você está agradecendo. Você está onde quer que seja. A sua mente divaga e você começa a agradecer. Muito obrigado, meu Deus, universo, quem quer que seja. Natureza, muito obrigado, porque eu estou aqui nesse momento em perfeita saúde, gozando dos bens que é me proporcionado. Desta forma, a reclamação vai perder força na sua vida. Ela vai levar um cacete tão grande no ringue de MMA. Ela já perdeu nesse podcast. Perdeu para gratidão. Perdeu feio. Primeiro nocaute derrubou a reclamação no chão. Que você possa colocar em prática o que eu estou falando aqui. Faça e você não vai se arrepender. Comece da forma que você está. Eu comecei não crendo. Eu fico muito à vontade para falar disso. Porque eu sei que você que está assistindo não está crendo. Tem gente que está crendo. Tem gente que está em lágrimas ao assistir esse podcast. Faça o teste. Você não vai se arrepender. A gratidão abrirá portas na sua vida que você nunca imaginou. Ela abriu para mim. Não porque eu sou especial. Não porque eu tenho mais fé que você. Não porque eu falo bem. Mas porque eu criei. Eu dei o primeiro passo. A caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você quer encontrar. No livro O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, tem uma frase que fala exatamente sobre a caverna. É uma metáfora que ele conta. Tinha duas pessoas que foi consultar um sábio. E esse sábio, ele falou para essas pessoas, entra naquela caverna e quando vocês sair, vocês me falam qual foi a sua experiência. O primeiro entrou com muito medo, escuridão total, pegou algumas coisas e saiu. O segundo entrou, ficou mais tempo, pegou um monte de coisa e saiu. Aí o sábio falou para ele, falou para os dois assim: eu tenho certeza que os dois estão arrependidos
ou que os dois vão se arrepender quando abrir o saco e ver o que tem aí dentro. O primeiro notou que tinha pego ouro e ele se arrependeu porque poderia ter pego mais. O segundo pegou mais que o primeiro, mas também se arrependeu porque poderia pegar muito mais. O segundo tinha pego pedras preciosíssimas. E assim é na nossa vida. Dentro da nossa mente existe uma caverna com todas essas riquezas em forma de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, como essa que eu vos falo hoje. E muitas vezes a gente não acessa. Olha que paradoxo. Está dentro de você. A caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você quer encontrar. Dentro de você tem todos os recursos para você triunfar, para você prosperar, para você mudar o seu psique, para você ser uma pessoa diferente. E são hábitos como esse. Mudança de mentalidade faz você parar de reclamar e passar a agradecer. Isso é inteligência emocional na veia. E a maioria das pessoas não sabem disso. Como eu tenho falado nos outros podcasts, infelizmente, o que eu estou falando aqui era para ser ensinado nas escolas, era para ser ensinado nas igrejas. No entanto, fala-se superficialmente, não se debruça na gratidão como prioridade. Quando você colocar a gratidão como prioridade na sua vida, você vai ver muita coisa mudar da água para o vinho como um milagre. Vale a pena ser grato. Vale a pena deixar de ser reclamador de carteirinha. Eu era uma pessoa que reclamava do governo. Eu era uma pessoa que reclamava do calor. Eu era uma pessoa que reclamava do frio. Eu era uma pessoa que reclamava de tudo. Tudo que eu via, eu reclamava. Tinha pessoas que falavam assim, puxa vida, você não para de reclamar, se toca. Eu achava ruim. Eu batia de frente com a pessoa e falava, eu sou realista, você é um otimista barato, você fica querendo tapar o sol com a peneira. E eu achava que eu estava certo. Quando eu descobri que a reclamação só trazia mais do mesmo na minha vida, quando eu passei a mudar a mentalidade, implementando no hábito a gratidão, a minha vida mudou. Como eu disse no começo, a gratidão é um hábito que você pode colocar no seu dia a dia. Assim como você põe bons hábitos e tira maus hábitos. A gente é ser humano de hábito. Para você tirar um hábito e colocar outro, dá trabalho. Mas vale a pena. Você vai falar depois, puxa vida, há mais tempo que eu tivesse descobrido e colocado em prática a lei da gratidão na minha vida. Existem 11 leis do universo. A mais sublime, a mais poderosa é a lei da gratidão. Eu recomendo para vocês um livro, Trabalhando com a Lei. Esse livro é poderoso, vai te ajudar a se nortear na sua vida, na sua mudança de mentalidade, para que você possa extrair o máximo da gratidão e ser uma pessoa muito feliz na sua vida. A gratidão, ela é capaz de curar até enfermidade. Porque quando você é grato, as células do seu corpo vibram em gratidão. Quando você é ingrato, suas células vibram em gratidão. Quando você reclama, você atrai uma série de coisas negativas para a sua vida, uma má energia que fomenta todos os males. Quando você passa a ser grato, você atrai uma série de coisas boas, energias positivas que começam a vir a seu encontro. Vale a pena mudar
da reclamação para a gratidão. Vale a pena. Principalmente agora que estamos chegando no fim de 2025. Talvez você passou praticamente o ano inteiro reclamando. E você está vendo o resultado que está na sua vida. Um resultado adverso, um resultado que você não quer. Comece agora. Imagine daqui a um ano como estará a sua vida. Uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida rica, uma vida de contentamento, uma vida com propósito. Tem pessoas que acham que agradecer quando alguém faz algo por nós, a gente fala obrigado, acha que isso é o suficiente. Não é. Isso é apenas educação. Outros acham que ir na igreja agradecer a Deus pelo que ele fez, acham que basta isso aí. Isso é oração. Tem os seus benefícios, mas você só vai extrair o suprassumo da gratidão quando você se debruçar nela da forma que eu coloquei para vocês aqui. Quando a gratidão passar a ser um sentimento forte. Um dos sentimentos mais fortes que a gente tem é o medo. O medo ele é capaz de te paralisar. Uma mente estagnada ela é criadouro do medo, segundo a neurociência. Imagine você chegar a um nível de gratidão com um sentimento tão forte como é o sentimento do medo. Imagine como será a sua vida. Você vai atrair toda sorte de bens para a sua vida sem precisar orar, sem precisar suplicar, porque o universo ele entrega o que você emite. Deus, o universo, ele não te dá o que você pede. Ele te dá o que você é, o que você vibra, o que você passa, o que você transmite para ele. Essa receita é uma receita poderosa que pode mudar a sua vida. Mais uma vez, as ideias que você tem na sua mente engavetada, elas podem vir à tona quando você passar a agradecer já de antemão aquilo que você tanto almeja para o seu coração. A gratidão, ela te fará imaginar o local, a posição de destaque que é seu por direito. Medite nessas palavras. Esse é o tipo do podcast que você precisa ouvir mais de uma vez, porque o nosso cérebro, ele aprende por duas formas, como eu disse. Forte impacto emocional, que não é sempre que acontece, e por repetição. Impregne hoje na sua vida a gratidão, para que você possa ter o que contar amanhã para a sua família, para os seus amigos, e pessoas te seguirão. Você sabia que pessoas, elas procuram seguir alguém que sabe para onde vai? Ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde vai. E a maioria das pessoas estão perdidas. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Imagine um grande transatlântico em Porto. Ele precisa ir para um determinado país, Porto Y. Imagine aquele almirante daquele transatlântico imenso, milhões de toneladas em cima do mar. Imagine se o sistema de navegação dele não funciona. Qual a probabilidade dele chegar no porto que ele quer? Nenhuma. Com certeza esse transatlântico ele vai a pique, ele vai a naufrágio em algum momento. Ele vai ser arremessado para os Recife e vai acontecer como que aconteceu com o Titanic. Toda navegação ela tem um sistema todo computadorizado para chegar no seu destino. E ela chega porque ela sabe para onde está indo. E você? Para onde você está indo? Mais uma vez, o ano está se acabando. Você prefere ficar do lado dos perdedores da reclamação ou passar para o time dos vencedores da gratidão? Decida hoje e escape do meio desse time
da reclamação. Aí não é o seu lugar. Você está aí, no meio dos perdedores, mas aí não é o seu lugar. O seu lugar é no lugar das pessoas que triunfam, das pessoas que prosperam, das pessoas que têm inteligência emocional, que podem fazer algo por si e, maiormente, mudar a vida das pessoas. Qual o propósito que te trouxe até aqui? Você não veio a passeio. Você veio para uma missão. Está na hora de você descobrir. Como eu disse no podcast que eu fiz no mês passado sobre o apego emocional, eu falava das redes sociais nos dias atuais. Existe uma infinidade de conhecimento gratuito, como esse que eu estou falando para vocês agora. Você vai assistir gratuitamente em várias plataformas. Esses conhecimentos outrora só era acessado por pessoas bem-sucedidas e hoje você tem esses conhecimentos como se fosse numa bandeja de ouro e muitos não dão valor. Dê valor. Ouça, aprenda e ponha em prática. O Dr. Mark Feller, do Kentucky, nos Estados Unidos, ele disse uma certa feita, isso foi no século XX, ele disse que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas aquelas pessoas que têm dificuldade de desaprender coisas antigas e aprender coisas novas. O que você está resistindo de desaprender coisas antigas, obsoletas, que não te serve mais, que você sabe que não serve mais? É como aquela roupa velha, amarrotada, que você engordou, emagreceu, você fica tentando usar ela e ela não te serve mais. Mude hoje. Vista uma mitra nova. Vista hoje uma roupa a rigor, roupa da inteligência emocional, roupa do conhecimento que está sendo lhe dado. A partir do momento que você rejeitar, isso será cobrado em algum momento da sua vida. Aproveite esse banquete que está à sua disposição. Talvez ele poderá ser retirado. Aproveite, mude a sua vida e mude a vida das pessoas que precisam de você para liderá-las. O mundo seguirá pessoa de caráter. Quem é você na sociedade? Quem é você na sua família? Quem é você na sua igreja? Quem é você no seu habitat? Quem é você? Uma pessoa que está na arquibancada, vendo os outros jogar o jogo, tímido, com medo? Ou será que você é aquele que nunca entra no filme da vida real para ser protagonista da sua história? Como eu sempre falo em alguns podcasts, você é figurante no filme da sua própria vida. Passe a ser o ator principal, mesmo que comece como ator coadjuvante. Eu me lembro que muitas das vezes, quando eu estava no táxi, a época que a Uber chegou, ela fez um estardalhaço no meio da praça, como a gente fala. E para nós que estava acostumado com aquele ofício, que era ser taxista, de repente, tudo se acabou. Ou foi se acabando aos poucos. E eu me lembro de quantas vezes eu trabalhava à noite, aquele vazio dentro de mim, e eu pensava em sair do táxi por conta do faturamento que tinha ido à bancarrota. Foi por isso que eu contei lá atrás. O meu carro teve busca e apreensão, porque eu não pude pagar o meu carro devido não ter corrida. E eu me lembro muitas vezes eu trabalhar 20 horas por dia e chegar um momento que você pegar o dinheiro, pouquinho de dinheiro que entrava, colocar de combustível e ficar com a barriga roncando,
Outra hora você não sabia se pagava a pensão, se pagava o aluguel, ou se colocava gasolina, ou se pagava a frota. Eu passei por isso. E no meu íntimo, algo clamava por esse tempo de hoje. Eu almejava sair do táxi, mas não via saída. Até que um dia veio a pandemia. E aquilo que eu não imaginava me sobreveio. Através de algo ruim, trazendo a semente de um benefício, a minha vida começou a mudar. Portanto, eu tenho certeza que algo na sua vida tem dado um sinal para que você mude a rota. Estamos chegando aos instantes finais desse podcast. Eu queria deixar uma metáfora com você. Essa metáfora é poderosa. Todos nós, sem exceção, talvez pouca gente, né, que não usa Waze, GPS. O GPS fica falando o tempo inteiro e as pessoas colocam no mudo para não ouvir a voz que fica lá pentelhando, né? Só que tem uma frase que o GPS fala que é matadora. É inteligência emocional na veia. Ontem, por um insight divino, eu estava em casa e eu tive esse insight. Quando você erra o caminho, o que ele fala? Ah, você errou o caminho. Ah, seu burro, você errou o caminho. Recalculando a rota. Ele fala assim. Quantas vezes na sua vida você está errando a rota e você não muda o caminho, você não recalcula a rota, você continua errando, dando murro em ponta de faca. Pare de errar a rota. Se errou, mude o caminho. É um sinal para você não ir por esse caminho. Quantos estão em um mau caminho? Mau caminho da reclamação é um mau caminho. Mau caminho das dívidas. Mau caminho da escassez. Mau caminho do medo. Mau caminho da procrastinação. Saia, escapa-te por tua vida. Essa metáfora tem endereço certo. Se está dando errado o caminho que você está indo, mude. Porque o seu caminho não é esse. O seu caminho é outro. Eu estava no táxi. A Uber chegou para ver se eu saía do táxi. Eu não saí, eu persisti. Aí veio a pandemia. Um forte impacto. Me sacou, me tirou praticamente na marra. A vida, ela te dá esses sinais e você não percebe. Primeiro vem um sinal leve. Depois vem um sinal médio. Depois vem um forte impacto emocional. Não espere chegar ao forte impacto emocional. Mude a rota para o local que vai te levar ao seu propósito. Eu queria agradecer a participação de todos que ficaram até o final desse podcast. Lembrando que o podcast ele vai ser transmitido na íntegra pelo YouTube e pelo Spotify. Lembrando que o Spotify também agora você consegue não só nos ouvir no seu carro, mas também nos assistir. E os cortes desse podcast se darão pelo Instagram, Kawaii e TikTok. Agora eu quero que vocês deixem nos comentários desse corte o que vocês estão achando dessa beleza sem barba. Com barba ou sem barba? Deixe nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo podcast.